Portal do Consolador apresenta do Consolador, divulgando a doutrina espírita, com Jesus e Kardec, esclarecendo para consolar. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Portal do Consolador. Interaja conosco nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos vocês, companheiros e companheiras que estão conosco neste momento e que virão, ou os que virão depois, né? A gente recebe mais uma vez o nosso querido irmão Marcos Demário. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Decené, graças a Deus. Um abraço a você, a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer nós podemos conversar um pouquinho mais sobre a educação na visão do Espiritismo. Isso é muito, muito bom, né, Marcos? E hoje você trouxe mais um tema para a gente muito interessante, que é grupo de pais no centro espírita. Né? A participação da família aí é muito importante. E a gente já está aí curiosa, né? E acredito que os meus irmãos também, né? Para a gente ouvir essa sua reflexão, tá? Mas antes de eu passar a palavra para você, a gente vai fazer a nossa prece. Vamos conversar aí uns minutinhos com Jesus. Vamos aí nos harmonizar com esse ambiente que foi preparado pela espiritualidade benfeitora, preparando o nosso lar, os nossos corações, para podermos receber também a reflexão desse momento. Nos colocar receptivos aos ensinamentos que nos serão passados, que possamos não só entender como vivenciar as reflexões que nos são trazidas em cada momento pelo nosso programa Na Era do Espírito, que enriquece o nosso entendimento com os sermos espíritos. Pedimos aos nossos benfeitores que envolvam o nosso irmão Marcos Demário, esse estudo, essa reflexão que preparou com tanta clareza, com tanto carinho, e que juntos possamos contribuir para que as nossas crianças, as famílias, possam estar cada vez mais próximas dos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Gratidão por mais essa oportunidade, que assim seja. Então, meus irmãos, né? O Marcos vai falar para a gente sobre grupo de pais no centro espírita. Marcos, fique à vontade. Muito obrigado, Diciné. Vamos conversar realmente sobre essa participação dos pais no centro espírita, porque hoje nós estamos ampliando a nossa visão sobre a evangelização espírita, compreendendo que não basta trabalhar a criança e o jovem. Nós temos que nos trabalhar os adultos, que são os pais, que são os responsáveis. E hoje, com esse entendimento da participação cada vez maior dos avós na educação das crianças, porque nós temos uma dinâmica social que leva muitos pais a terem que trabalhar, né, a terem uma atividade profissional. Então, hoje em dia, nós temos também uma participação maior dos avós. Então, nós hoje estamos compreendendo que precisamos começar a pensar, falar e trabalhar em evangelização da família, incluindo, então, os pais responsáveis nesse processo. Muitos centros espíritas já fazem isso, e já há um bom tempo, mas
nem todo centro espírita tem essa atividade. Por isso, hoje nós vamos falar do grupo de pais, ou do encontro da família, ou qualquer outra denominação que, porventura, entendermos que estamos falando aqui daquele encontro dos pais e responsáveis no mesmo horário, né, no mesmo dia e mesmo horário em que está acontecendo, sejam eles crianças, sejam adolescentes, sejam jovens. Sim, alguns centros espíritas têm problemas em termos físicos, ou seja, ter dependências para poder fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas sempre é possível dar um jeitinho para isso. Como normalmente o salão de palestra pública não é utilizado pela evangelização infantil, pelo menos não deveria ser utilizada, nós podemos fazer o grupo de pais, esse encontro com os pais responsáveis, por exemplo, no salão, no auditório, que normalmente é utilizado para as palestras públicas, ou em qualquer sala. Importante é ter uma dependência, mesmo que seja ao ar livre. É claro que no dia que chover, nós vamos ter que dar um jeitinho nisso, mas utilizar espaços livres, um pátio, qualquer coisa, também vai muito bem. E o grupo de pais precisa ser dinâmico. Estamos colocados sempre em círculo, porque ele precisa ter uma dinâmica de roda de conversa. É a melhor dinâmica que existe. Para isso, os evangelizadores, os coordenadores da evangelização, precisam sair da formatação de aula, dar aula. A proposta da evangelização espírita não é essa. Ou seja, eu, que vou trabalhar com os pais e responsáveis, não estou ali para dar aula. Ou seja, eu não vou ensiná-los como que eles devem melhor educar os seus filhos. Eu não vou ensiná-los como eles devem fazer o evangelho no lar e trabalhar o evangelho com as crianças ou com os jovens. Não, na verdade, eu estou ali para fazer o papel daquele que faz todos pensarem. Vamos dar um exemplo bem prático aqui dentro disso que eu coloquei. O nosso tema é educação dos filhos e netos. Esse é o tema que nós vamos trabalhar. A bibliografia espírita sobre esse tema é muito boa. Nós temos várias obras que podem nos orientar. Então, eu vou chegar, vou cumprimentar, abraçar. Por quê? Porque o grupo de pais tem que ser um grupo fraterno. Humanização, isso é muito importante. Eu preciso conhecer os pais, deixar que eles me conheçam. Então, essa introdução é muito importante. Eu posso fazer uma dinâmica para provocar que eles se abracem, por exemplo. É o famoso quebrar o gelo. Né? Então, todo mundo ali mais aberto, num ambiente mais fraternal. E aí eu digo a eles o seguinte, bom, o tema de hoje é muito significativo. Como melhor educar os nossos filhos e netos? Não é? Bastante sugestivo o tema, profundo. Tenho certeza que vocês vão querer falar muito e querem contar vários casos e, inclusive, colocar vários pontos de interrogação em várias situações que acontecem no lar, na família, nessa educação dos filhos e netos. Por exemplo, situações que envolvem limites, que envolvem saber respeitar o outro. Não é verdade? Então, nós vamos começar o seguinte. Vou passar logo a palavra para vocês. Quem quer falar, hein? Quem está com dificuldades? Quem quer contar alguma coisa? Quem quer falar para nós como resolveu essa questão dos limites, ou pelo menos tem melhor resolvido? Vamos nos conhecer? Vamos saber o que nós estamos enfrentando para melhor educar os nossos filhos, os nossos netos, porque aqui na sala hoje nós temos, neste encontro,
não apenas pais, mas temos alguns avós. Parece que nós temos alguns tios e tias aqui também, olha que beleza. E aí, quais são os desafios que vocês estão enfrentando para melhor educar seus filhos, seus netos e seus sobrinhos? Pronto, e aí você fez toda uma introdução, deixou-os à vontade, estabeleceu o tema, mas nessa primeira parte você vai deixar eles falar. Naturalmente que você é o evangelizador, você é o educador. Então você tem que controlar essas falas. Tem gente que gosta de falar muito, de contar muitas histórias, mas você tem um tempo, né? E você não pode deixar isso extrapolar. E, aliás, você já pode começar a trabalhar com eles um combinado. Dizer assim, olha só, vamos combinar uma coisa, são várias pessoas aqui dentro, todo mundo vai querer falar alguma coisa, e nós temos um tempo limite. Então, vamos estabelecer aqui 2 minutos para falar. Parece pouco, não é? Mas só 2 minutos, mas nós vamos tentar descobrir que em 2 minutos, dá para falar muito. Vamos contar muitas coisas em 2 minutos. Agora, vamos ter um tempo de tolerância. Ou seja, até 2 minutos e meio. O tempo é 2 minutos, mas vamos ter a tolerância de mais 30 segundos. Mas precisamos controlar o tempo. Então, vamos distribuir tarefas. Quem aqui, usando o relógio ou o celular com o cronômetro, aliás, o que fica até melhor, quer controlar o tempo? Quem vai ser o controlador do tempo aí? E aí, já tem alguém participando, vai controlar o tempo. Porque não é uma tarefa que você tem que fazer. Distribui a tarefa. Bom, e aí? Quem quer começar? Quem quer falar alguma coisa? E aí um começa. Quando um começa, os outros já vêm atrás. E aí você vai ouvir o depoimento de uns 5, 6 responsáveis. Porque isso vai levar até uns 15 minutos. Então, durante mais ou menos 15 minutos, você vai ouvir. Deixar que os pais responsáveis falem. Coloquem para fora os seus problemas, mas também os seus acertos, o que estão fazendo, as suas dúvidas no campo da educação. Depois que eles se colocarem, e você praticamente só ouve, porque ouvir, escutar é muito importante. E hoje em dia nós estamos com uma vida tão agitada, tão corrida, tão digital, que nós estamos esquecendo de escutar, de ouvir. Então, isso é muito importante. E você não julga, porque o evangelizador não está ali para fazer julgamentos de quem está certo, de quem não está certo, como deveria ser ou não deveria ser. Não estamos ali no grupo de pais e responsáveis para isso. Ouvimos. Agora vamos fazer uma nova dinâmica. Bem, olha só. Eu separei um vídeo espírita do educador ou da educadora X. O vídeo é curto, tá? O vídeo tem 5, 6 minutos de duração, onde ele faz, ou ela, faz uma abordagem sobre a educação das crianças, a educação dos filhos. Vamos ouvir? Vamos assistir o vídeo? Já está tudo preparado aqui, vamos projetar o vídeo aqui. E aí assistimos o vídeo. Depois de assistirmos o vídeo, aí nós voltamos ao bate-papo. Muito bem. O que vocês acharam do que foi falado e mostrado aqui no vídeo em relação a melhor educar os filhos? Bom, a palavra é de vocês. E aí eles vão começar a dar as suas opiniões, o que entenderam daquele vídeo, concordam, deixam de concordar, e aí você vai direcionando, então, a conversação, pontuando a visão espírita sobre a criança e a visão espírita sobre a família, a importância da família na educação e, principalmente, na educação moral, na criação, né, no desenvolvimento dos bons hábitos. Portanto, será um encontro dialogado e que provavelmente, em 1 hora, até 1h30, o tempo que se tiver, não vai esgotar esse assunto, porque o assunto ele é
vasto. Lembra do tema? Como melhor educar os nossos filhos e netos. E aí nós temos muita bibliografia, muitos vídeos, muitas orientações para serem, então, debatidas. Vamos continuar a ouvir os pais responsáveis, porque agora vamos estimulá-los para que eles contem boas coisas acontecidas na educação dos seus filhos e seus netos. Como eles estão fazendo. E qual é a contribuição que o Espiritismo está dando para eles nessa educação. E aí você vai poder ofertar a eles alguma indicação bibliográfica. Olha, nós temos o livro X, do espírito tal, através do médium tal. Temos também este outro livro, e você pode projetar isso, já que você projetou o vídeo, aproveita para ter uma apresentação em slides, para que você possa projetar alguns conceitos espíritas e também projetar uns 2 ou 3 livros que orientam, à luz do espiritismo, os pais responsáveis na educação dos seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, na educação das crianças. E sempre temos que repetir aqui, que são espíritos reencarnados. Bem, o tema não esgotou. Ainda tem muitas coisas que os pais querem falar, querem ouvir, e que nós podemos apresentar. Então, o tema, como melhor educar os filhos e os netos, continua para a próxima semana. E poderá continuar para outra semana. E aí nós vamos desdobrando o tema. Uma coisa, por exemplo, que pode ficar ressaltada. Como trabalhar limites. Como fazer as crianças obedecerem regras. Regras de convivência no lar. Então, já é um subtema que foi gerado desse tema maior. E aí, então, nós vamos destacar esse subtema para um próximo encontro. Ou seja, por isso que é importante não ter um currículo fechado. Por isso que é importante não ter a postura de professor que dá aula, que professor que fica ensinando. Porque a vivência dos pais responsáveis é riquíssima. E isso precisa entrar no grupo de pais. E aí nós vamos pontuando o que o Espiritismo, pedagogicamente, tem a oferecer. Quais são os instrumentos que a doutrina espírita oferta e que podem ser utilizados na educação dos filhos e dos netos. Quanto tempo nós vamos ficar nesse tema gerador? Quanto tempo for necessário. E na medida que os vídeos vão sendo assistidos, que os livros vão sendo lidos, e nós temos que incentivar que esses livros sejam lidos, e aí nós temos que fazer um trabalho conjunto com a livraria e a biblioteca do Centro Espírita, que, aliás, são 2 setores importantíssimos. Outros temas vão surgindo. Então, daqueles temas geradores, que nós chamamos de eixos temáticos, é que nós vamos desdobrando os subtemas. E o currículo, bem dinâmico, ele vai, então, sendo criado com a participação, basicamente, de todos. Ou seja, quando sentarmos para planejar o grupo de pais, nós vamos planejar os eixos temáticos, mas não os subtemas desses eixos temáticos, porque os subtemas têm que surgir com a participação dos próprios pais e responsáveis. Cabe ao evangelizador saber direcionar isso, orientar para que isso não abra demais e que alguns subtemas acabem até se perdendo do tema central, o gerador. Isso não pode acontecer. E sempre linkando, para usar uma linguagem bem atual, o tema ao Evangelho e também às leis morais. Então, nós temos 2 subsídios muito importantes aqui. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo e a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o que nós mais estamos necessitados no momento é de sentimento.
é de desenvolvimento das virtudes, é de trabalhar o processo da educação moral de nós mesmos e das crianças, que são os espíritos reencarnados, que Deus, nosso Pai, confiou a nós nesta atual encarnação. Esse é o grupo de pais no Centro Espírita, de preferência acompanhando, porque aí nós temos, num todo, a evangelização da família, que abrange, então, a infância, a adolescência, a juventude e a madureza, com os pais irresponsáveis. E, de preferência, que todo esse processo de evangelização espírita esteja nessa dinâmica dos eixos temáticos, da participação dos próprios evangelizandos nas suas respectivas faixas etárias. Eu sei que é muita coisa, não resta dúvida, é muita coisa para pensar, mas calma, nós temos bibliografia espírita para isso. Primeiramente, a minha obra Educando o Espírito, que traz esse projeto, traz essa proposta para se trabalhar com os pais irresponsáveis. Tem uma outra obra também de minha autoria, que é o livro Aprendendo a Educação Espírita, onde os nossos evangelizadores podem se apoiar para poder estudar, poder compreender melhor a visão que o Espiritismo tem da educação. Deixo aqui também a recomendação em relação a eixos temáticos, a obra da nossa querida educadora espírita Lúcia Moisés, em que ela trabalha muito isso. E a obra também do nosso querido educador espírita Walter Oliveira Alves, onde ele trabalha principalmente a utilização das artes dentro desse processo evangelizador espírita, entre outros autores. Material espírita para isso não falta. Então, vamos nos debruçar sobre esse material para melhor nos prepararmos para todo esse processo. Mas o que importa aqui é entendermos a necessidade e a importância de trabalharmos o grupo de pais e responsáveis dentro do processo da evangelização espírita, para que, então, a família seja, de fato, um grande instituto de educação do espírito reencarnado. Vamos parar por aqui? Vamos deixar que todos nós possamos ter um tempo agora para pensar, meditar sobre esse trabalho que é urgente e que é muito importante. Diciné, pode voltar aqui para a tela para nós, então, agora conversarmos. Muito bom, Marcos. E é essencial isso que você trouxe, né? Nós percebermos que a família, os pais, os responsáveis, aquele que levam as crianças, né? Ou que vão com as crianças, que às vezes são as crianças que levam os pais, que eles estejam ali juntos com os evangelizadores para essa educação, né? Não é simplesmente levar a criança e deixar, é participar, é transformar esses ensinamentos, né, nesse conjunto aí, que realmente vai fazer com que, como você disse, a gente tem várias fases, a infantil, a juvenil, né, a adulta e a madureza, nesse processo de evangelização. Então, é um trabalho conjunto, né? Olha só a responsabilidade que nós temos, né? E eu achei interessante você falar das bibliografias, porque uns tempos atrás, né, quando eu digo uns tempos atrás, já tem bastante tempo, mas a gente não tinha tanta bibliografia, ou a gente não tinha tanto acesso ou conhecimento a essas bibliografias. Felizmente, está chegando para a gente, felizmente a gente está tendo mais acesso, a gente está ampliando essa nossa visão. Então, que a gente possa aí lançar mão desses recursos, né? E nesse trabalho conjunto, a gente ajudar aí os nossos pequenos e se ajudar também, né? Porque a gente não está só ajudando eles, não, né? A gente também está sendo bem ajudado, né?
Isso daí, você acaba de me dar uma ideia, para pelo menos uns 2 programas, para trabalharmos essa bibliografia, trazer os livros aqui, mostrá-los e falar Isso, sobre ótimo. eles. Vamos fazer isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, nós vamos mais para frente, assim que você tiver organizado, tá? Nós vamos fazer isso, porque eu acho importante a gente divulgar, né? Eu acho importante, porque às vezes as pessoas ficam muito presas a algumas literaturas, e a gente tem aí agora, né, uma gama que vai fazer com que os evangelizadores possam acessar os pais, os evangelizandos, e a gente formar aí essa corrente para essa transformação de todos nós. É muito importante isso. Então, meu amigo, muito obrigada. Mais uma vez, a gente agradece, né, você, a gente agradece aí a sua disponibilidade e o seu carinho para estar conosco aí, compartilhando essas reflexões, né, que você sempre nos traz, tá bom? Receba o nosso abraço carinhoso, como sempre, né? Aqui, gente. Então, para a gente terminar, agradecendo a vocês também, né, esse momento abençoado, nós vamos aí agradecer, fazendo uma prece, porque é muito importante que a gente esteja sempre aberto e conectado com os benfeitores que estão conosco, com esses irmãos que nos incentivam, nos inspiram, nos dão apoio, para que o nosso trabalho possa atingir e ser compartilhado com o maior número de irmãos. Que todos nós, juntos, numa comunhão de pensamentos, possamos envolver a todas as nossas crianças, a todos os nossos jovens, para que eles possam sentir esse amor de Deus, para que eles possam se aproximar da verdadeira lei que Jesus nos trouxe, que é a lei de amor. Mais uma vez, gratos por essa oportunidade, encerramos mais um programa na Era do Espírito. Que assim seja. Queridos irmãos, a gente agradece mais uma vez a todos vocês, né? Aguardando todos vocês para o nosso próximo programa, né, daqui a 15 dias. Fiquemos todos em paz e com Deus. Tchau, tchau para vocês. Divulgando a mensagem do bem. Divulgando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.